Olá, boa noite a todos. Boa Estamos noite. indo hoje para a nossa aula de maio do curso No Rumo do Mundo de Regeneração. Só para quem assistiu à aula anterior, a gente não teve aula em abril por conta dos feriados e tudo mais, a gente não teve. Então, a última aula que está no YouTube é a aula de março, e agora a aula de maio. Então, vamos fechar os olhos, agradecidos pela oportunidade, pedimos, meu Pai, que nós tenhamos o nosso coração aberto, a nossa mente aberta, ouvidos realmente de ouvir, e possamos absorver todo o estudo que nosso querido amigo Celso está trazendo para a gente. Possamos, Pai, refletir sobre as palavras, possamos estar envolvidos nessa ambiência que tão bem foi preparada pela espiritualidade. Pedindo permissão, então, de Jesus, da espiritualidade e luz, vamos iniciando o trabalho de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Celso. Deixa eu compartilhar aqui. Janela. Vocês estão vendo? Não. Agora sim. Apareceu aí, Simone? Agora sim, Celso. Agora estamos vendo. Então, esse aqui é o slide onde nós paramos em 17/3. Uhum. Né? Então, que situação é essa? Na realidade, vamos nos lembrar que eles são um grupo de trabalho que foram à Cidade da Justiça, que é aquela colônia da espiritualidade inferior, para lá fazer um trabalho de último convite àquelas criaturas que lá estavam, enfim, como último recurso. Isso fala muito claramente da misericórdia de Deus em relação àqueles que é. E quando eles estão saindo do local, eles se encontram naquele charco que circunda aquele local, aquela colônia. E esse charco, muitas criaturas ali que ficam no meio daquela lama, afundando, e isso num sofrimento terrível. E eis que é feito ali um trabalho, aqui, ó, por Dona Rainha Isabel, né? Que ela ela faz esse trabalho, a Rainha Santa Isabel, ela faz esse trabalho de lançar redes para aquelas criaturas, e quando elas são sinceras e se agarram àquelas redes, elas são resgatadas para outro local. Quando o arrependimento delas não é sincero, a vibração correspondente a essa falta de sinceridade faz com que as redes se rompam e elas voltam para o charco. Então, como é que ela faz? Ela vai atravessando aquele charco e acompanhado daqueles portadores de redes. Então, em determinados locais, ela lança uma rosa, e naquele local onde caiu a rosa, eles lançam aquela rede. Certamente que essa é uma técnica que tem um conhecimento prévio, onde ela acha que pode haver ali uma situação das pessoas se agarrarem às redes e serem salvas daquela situação. Na realidade, o passaporte, vamos dizer assim, para essa salvação é tão somente a sinceridade daquelas criaturas, né? O salvo-conduto delas é a própria sinceridade, que, em não existindo, não permite que elas sejam salvas e elas voltam a cair naquele charco. Então, esse slide mostra com ela falando para aquelas criaturas. Então, nós vamos repetir aqui que nunca podereis afastar-vos da verdade, que é semelhante ao ar que nutre o corpo, e a onda que mantém o espírito. Onde quer que vades, sempre encontrareis com diferentes roupagens
ou como realidade em comum, porque é o psiquismo do Pai vitalizando o universo. Então, na realidade, não há equilíbrio cósmico, não há evolução, não há nada de bom pode ocorrer fora da verdade, né? Nós podemos até dizer que Deus, amor e verdade são conceitos que se confundem, porque Deus é todo amor e Deus é todo verdade. Mas, então, essa consciência de que a verdade é imprescindível para o crescimento espiritual vai, aos poucos, tomando conta da criatura, ela vai percebendo isso. É muito comum, que criaturas vivam uma vida inteira, uma existência inteira de enganos e, quando desencarnam, encontram nada menos do que a verdade, que mostra a sua verdadeira condição moral. Então, ela está alertando aqui, a Rainha Santa Isabel, que se vocês não forem sinceros, não estiverem de acordo com a verdade, vocês não podem ser salvos, né? Arrependei-vos dos vossos erros, mergulhai no íntimo e lá vereis as razões das vossas dores. Entendereis que, por conta dos vossos enganos e alucinações, anestesiáveis deliberadamente as vossas consciências, quando elas, voz de Deus, clamavam pela verdade. Então, é mais do que esclarecer a imprescindibilidade da verdade nas consciências, ela mostra aqui que Deus é misericordioso, que através desse arrependimento as pessoas podem se salvar. As sublimes leis não convêm com os desastres morais que praticamos, seja qual for a justificativa, sempre falsa. Perdão. Recomeçai pensando em Jesus, no seu calvário e dedicação total a nós, sofrendo sem motivo para que todos compreendêssemos que a evolução é inevitável e a dor um dos seus instrumentos. Dai-vos a vós mesmos outra oportunidade. A grande noite de pesadelo já cede à luz do dia da redenção. Oferecemos o nosso amor maternal para que tenhais forças de libertar-vos das paixões destrutivas que permanecem vos asfixiando. Agora é um momento muito desejado. Libertai-vos e sede felizes. Jesus vos espera e nós também. E ela falando isso, todas aquelas criaturas ouvindo, ela jogando aquelas rodas e as redes descendo naqueles locais e resgatando os sinceros. À medida que as multidões aflitas escutavam a sua voz, que avançava pelo lodaçal, assomavam-lhes às mentes e aos sentimentos, pensamentos de desejo de renovação, trazendo uma claridade que diminuía a densidade daquele hórrido local. Então, essa ação era acompanhada dessas palavras para despertar aquelas consciências. O espaço onde eram postos os que foram alcançados pelas redes estava abarrotado e muito bem organizado. Ali mesmo se providenciava a aplicação de terapêuticas adequadas, como passe, hipnose, palavras de acolhimento e transmissão de energias saudáveis para desencharcá-los dos seus miasmas. Então, aqueles que se agarravam às redes, eles eram levados para um local muito bem organizado e que estava cheio já. E aquelas criaturas já começavam ali a receber o tratamento, a orientação. Quando ela fala aqui, desencharcá-los dos seus miasmas, é todas aquelas purulências, aquelas coisas que estavam que o próprio ser, o perispírito do próprio ser expressa naquela condição em que eles viviam, né? Então, com a mudança daquela situação, com a consciência,
eles vão mudando também a sua condição. Logo depois, grande número de pacientes foi transferido em veículos especiais e em macas, e a benfeitora e seu séquito desapareceram na claridade de onde surgiram. Emoções incomuns me falavam da grandeza do amor do Pai Celestial e do Mestre Jesus, buscando os prisioneiros dos sofrimentos sem paredes. Então, é quando a pessoa ela está presa em si mesma, né? Sofrimentos sem paredes, por causa de todas essas situações. Chegava a hora de nos separarmos dos outros grupos, então aqui eles estão finalizando o trabalho, né? Os outros grupos de trabalho, e retornarmos à nossa sede. Em nenhum de nós havia qualquer sinal de cansaço, mas um inexplicável sentimento de profundo carinho por tudo e por todos. Alguns minutos depois, alcançamos nosso lar temporário. Então, eles voltam para a instituição onde eles estavam albergados. Eles saíram de lá para fazer esse trabalho nessa comunidade. Então, a gente tem que lembrar aqui do seguinte: trabalhos congêneres no planeta inteiro estavam e estão sendo feitos. Simone, você quer perguntar alguma coisa? Na verdade, não é nem perguntar, é só uma observação. Sim. Como é que, assim, quando eles falam, né, que aqueles que seguram nas redes e realmente se arrependem é que são os salvos, como é que é importante, né, como é que a gente é responsável, seja encarnado ou desencarnado, qualquer mudança, né? Sem Alguma dúvida. coisa para acontecer, ela depende do nosso passo, da nossa vontade. E aí isso me lembrou aquela ideia de que o arrependimento, a palavra arrependimento, na sua origem, ela se assemelha ao grego do metanoia, que é mudar a mente. Então, isso é um processo, né? Então, sem dúvida. você pode enganar, você pode até se enganar, né? Mas se você olhar para dentro, achar que se engana, mas se você olhar para dentro, você vai perceber que você realmente não está querendo mudar, é só aquele momento ali que você está. Né? Então, é interessante essa coisa de você ter que sentir essa dor interior no arrependimento e buscar a mudança. Né? Fazer isso no dia a dia, encarnado ou desencarnado. Né? Uhum. Sem dúvida. Isso, na realidade, é um estado de consciência. Mas é sempre importante lembrar, realmente, como as pessoas podem se enganar. Isso é um processo, você está falando a respeito disso, que marca muito a condição que muitos vivem de auto-engano, né? Então, como é que esse processo relacional, muitas vezes as criaturas buscam no outro, na reação do outro, nas palavras do outro, a confirmação das ilusões que vivem. Como é que é isso? Então, muitas vezes, as pessoas provocam no outro um tipo de comentário, um tipo de reação em que esse outro devolve como um elogio, como uma aprovação, como uma admiração em relação àquilo que, na realidade, foi uma tentativa de plantar uma impressão que busca esse retorno do outro para confirmar uma situação ilusória. Então, a vaidade é isso, né? A vaidade, o que é? Às vezes as pessoas fazem e falam determinadas coisas para que essas atitudes e essas palavras sejam vistas pelo outro e sejam aprovadas pelo outro. E existe a ilusão de ter nessa aprovação, que na realidade é fundamentada numa situação falsa, nessa aprovação, uma coisa que mantém a pessoa naquele estado ilusório. Né? Então, por isso que essas palavras a respeito da verdade são muito importantes.
Você pode falar muitas coisas para as pessoas. Mas você não pode mentir a si mesmo. Isso é um prejuízo muito grande. A, bem, a melhor maneira de viver é você se dizendo uma verdade que você pode suportar junto ao outro. É claro que todos nós precisamos de equilíbrio para viver no mundo das relações, e é claro que nós temos uma sombra, né, em relação aos nossos hábitos e todas essas coisas todas que muitas vezes nos felicita, nos atrapalha. Então, nós temos que aprender a conviver com isso, mas todo o nosso esforço sincero no sentido de mudar, de se arrepender, de querer crescer sinceramente, de agir de acordo a compensar as más escolhas, tudo isso é muito bem aproveitado. Não há Jesus conhece as nossas consciências, certamente mais do que nós mesmos. Então, como é bom, né, a gente poder viver num clima de consciência que é baseado na verdade. Verdade. Eu me digo que eu sou assim. Então, eu me aceito do jeito que eu sou e eu vou me ajudar a melhorar. Esse é que é o verdadeiro amor a si mesmo. É o respeito a si mesmo. É a questão de você ter uma relação para consigo mesmo, no sentido de ser amigo de si mesmo, de compreender os erros, de perdoar os próprios erros. O próprio processo de perdão ele é muito difícil em relação ao outro, porque você não aprendeu a perdoar a si mesmo. Quem não aprende a perdoar a si mesmo, como é que vai... Não tem como aprender a perdoar o outro. Você pode desculpar alguma coisa, mas perdão mesmo, ele nasce no perdão a si mesmo. Aí depois que existe um mecanismo de consciência que mostra que mostra isso, que o perdão aos outros depende do perdão a si mesmo, né? Porque quando você compreende que você aceita que você não é perfeito e você se aceita dessa forma, você estende isso ao outro, né? E aqui eles estão terminando esse trabalho e eles vão voltar para a instituição. O movimento espiritual em nossa comunidade já era expressivo ao amanhecer. Participantes de atividades mediúnicas retornavam ao corpo ou seguiam em direção ao mais além. Isso aqui é uma coisa muito interessante, que Manuel Filomeno de Miranda mostra isso. Nós vimos isso em Obreiros da Vida Eterna também, que os médiuns, as atividades mediúnicas não são só as dos encarnados em relação aos desencarnados. Entre os desencarnados também. Nesse livro mesmo, nós temos duas médiuns, uma encarnada, né, e outra desencarnada. Uma é a Dona Amália, que é a encarnada, né, e outra é Malvina, que é desencarnada. Então, quando eles fazem ali aqueles trabalhos mediúnicos, e durante o sono, os encarnados vêm, se juntam aos desencarnados, ambos médiuns, para fazer aquele trabalho. E aqui, eles, depois desse momento ali, no amanhecer, quando eles terminam esse trabalho... Oi? Na academia. Quando chega
nesse momento, aqueles encarnados eles voltam para o corpo e outros seguem em direção ao lugar que ele diz aqui, em direção ao mais além, né? Enquanto alguns do nosso grupo optavam pelo repouso, preferia aguardar pelas luzes do amanhecer. Naquele momento, o irmão Spinelli acercou-se de mim e, com um semblante sério, fez uma síntese feliz da atividade de que participáramos e esclareceu. Precisamos comunicar aos bons trabalhadores reencarnados, em chamadas de advertência, o que vem ocorrendo em nossa esfera causal, convidando-os à observação de severo comportamento moral e trabalho de caridade como recurso de manutenção de equilíbrio existencial. O que é isso, senão o convite que o Spinelli faz para que Filomeno de Miranda psicografe esses livros, né? Aqui é um convite, uma lembrança, né, para que isso seja dado à compreensão dos encarnados através dos livros. Aqui não sei se essas coisas aconteceram depois que ele psicografou os livros anteriores, ou se não, né? Porque a transição planetária foi antes da pandemia, né? Então já estava feito. Então aqui é um convite em relação a esse livro aqui, né? A maioria, agora que ele fala aqui uma coisa que é importante, a maioria dos espiritistas tem noção da gravidade desses dias e está esclarecida sobre as profundas mudanças que vêm ocorrendo com mais afinco desde o fim do século passado. A luta entre o dever e a negligência e os testemunhos espirituais, que a quase todos afetam, explicam a gravidade do momento. Realmente, nós estamos vivendo numa situação que, claramente, muita gente que está encarnada atualmente vem como uma última oportunidade. E isso explica o recrudescimento da luta contra o mal, contra essas coisas todas. Aqui no Rio de Janeiro, as coisas que a gente... Eu estou falando do Rio de Janeiro, que é o que a gente está testemunhando, mas é no mundo inteiro, né? Nós estamos assistindo uma naturalização do estado de guerra, coisa impressionante, né? Que são várias. Todo mundo fala em Terceira Guerra Mundial, terceira, que vai ter, não vai. Nossa, entre a Segunda Guerra Mundial e hoje, olha a quantidade enorme de guerras que ocorreram e que vitimaram até muito mais gente, sem que isso seja dito como de expressão mundial. Na realidade, é mundial porque em várias partes do mundo, não precisa ser o mesmo conflito. Então, peço desculpas que às vezes chega uma certa hora que eu sempre esqueço que a Luísa pede para eu... Olha, o gargarejo, eu sempre esqueço. Como vimos, algumas comunidades infelizes da erraticidade inferior preparam legiões para invadir os grupamentos sociais para penetrar nas organizações humanas, criando embaraços e perturbações, dissídios, agressividade, obsessões coletivas e descida moral plenas de condutas irrefreadas. Então, quando eles estavam lá na colônia, o líder lá deles falou isso: olha, nós estamos preparando que nós vamos atacar todo mundo e tal, nós já estamos preparando os nossos exércitos e tal. Então, isso, certamente que isso está acontecendo, mas não é uma coisa que é perceptível em todos os níveis. Mas certamente que nós, atualmente, estamos vivendo uma situação muito complicada nesse sentido.
Então, a gente tem que se lembrar de que todas essas coisas foram anunciadas. Esses são os tais flagelos que são programados, ou são aproveitados, melhor dizendo, programados, são aproveitados para promover essas mudanças, porque, afinal de contas, muita coisa já está acontecendo e vai mostrar claramente essa mudança planetária. Uma coisa que me marcou muito nesse livro foi que muitos desses espíritos, isso nós vamos ver melhor no próximo capítulo, muitos desses espíritos que nós julgávamos que esses são muito difíceis de permanecer, e esses vão migrar para o planeta inferior e todas essas coisas. Mas o esforço que a espiritualidade amiga faz para aproveitar ao máximo essa condição de eles estarem na Terra, continuarem na Terra, reencarnarem na Terra, é, é muito grande, é emocionante mesmo. A gente fica sensibilizado com esse esforço que é feito. Não é só aqueles que realmente não querem, não só aqueles que recalcitram, mas que realmente eles abraçam esses propósitos de não aceitar o bem, esses é que vão sair daqui. Então, nós vamos ver que, ao longo do resto do livro, o que caracteriza esse espírito que não quer ficar aqui, quer ir para outro lugar. Não com esse tipo de escolha, mas como consequência, né, do próprio modo de ser. Então, vamos ver o que caracteriza esses espíritos. Não faltam, em grupamentos espiritistas doutrinários, adeptos invigilantes que ainda não se permitiram influenciar moralmente pelos maravilhosos conceitos da codificação. Então, isso é algo realmente preocupante, porque nós vemos que muita gente se diz espírita, mas não tem sido espírita, né? Não é raro, quando surgem advertências sobre conduta moral, opinarem que há muito exagero nas informações que precedem da esfera espiritual. Alguns mais afoitos falam em animismo ou de mistificação por parte de espíritos zombeteiros ou mesmo por parte dos médiuns. O que acontece aqui? Por que isso está acontecendo? Não é só por que essas pessoas acham que essas advertências são manifestações anímicas ou de mistificação, enfim, que não é uma coisa real, que há exagero nisso. É porque, na realidade, o discernimento das pessoas que pensam assim não está suficientemente desenvolvido. Então, quando não há, a gente vê cada coisa acontecer impressionante. Outro dia, eu, por acaso, estava na internet, estava vendo lá, acho que era, não sei se era no YouTube, tinha uma pessoa falando era como se ele estivesse prestando um serviço ao movimento espírita e de lançar verdades sobre muita coisa que estava acontecendo. Mas o que ele estava fazendo é muito desrespeitosamente ele ficava imitando o Divaldo, quando o Divaldo, no final de algumas preleções, ele recebia Bezerra de Menezes. Então, ele
Mas como que tentando mesmo ridicularizar, como diz, isso aí tudo é mentira e tal. Eu tenho ouvido assim tanta coisa a respeito. Esse livro mesmo que nós estamos estudando, eu já ouvi muita gente falar mal desse livro. Nós vimos que é um livro que tem erros, mas o que aconteceu conosco? O Alexandre trouxe essa a errata, que é simplesmente um erro de, de, de dizeres, o nome trocado por outro. Então, aí nós corrigimos tudo, ficou tudo bem, porque os conceitos eles não são perfeitos. Então, nós aprendemos muito com esse livro. Eu aprendi muito com esse livro. E eles, isso aí, muita gente fala mal desse livro, e eu creio que é uma crítica assim, muito precipitada de quem não compreendeu. Então, isso leva a gente a pensar no seguinte: uma coisa que Kardec falou. A gente até já comentou uma vez que Flammarion dizia que Kardec era o bom senso encarnado. E Kardec dizia o seguinte: ele dizia que uma coisa, quando não está ligada à verdade, ela não se sustenta. Ela não, quando uma ideia é lançada e não é baseada na verdade, pode não, ela não se generaliza como alguns quereriam, né? E a gente pode dizer que foi o que aconteceu com o Rustinguismo. O Jean-Baptiste Rustin tinha sido uma pessoa muito bem intencionada, mas ele lançou determinadas questões, e tem muito espírita rustenguista hoje em dia, dizem que muita gente na FEB é rustenguista, né? Mas quando essas coisas foram apresentadas para Kardec, ele leu, considerou aquelas comunicações e, disse assim muito sensatamente: eu não tenho condições de afirmar que isso seja um erro. Então vamos esperar que o tempo diga isso para nós. Porque se as coisas não forem aceitáveis, elas não se sustentarão. E foi exatamente o que aconteceu. Então, acho que é uma precipitação, até emocional, falar mal de determinadas coisas que ainda não foi compreendida na sua profundeza, né? Não foi compreendida na sua essência. Então, esse livro fala com muita tranquilidade de reuniões extraordinárias. Aquela reunião que se deu na Amazônia, com todos aqueles líderes, mostrando ali que muita coisa também ocorreu em outros lugares do planeta, simultaneamente. Ele descreve de uma maneira simples, mas isso é uma coisa extraordinária, isso uma coisa assim, que mostra que realmente está sendo organizada claramente uma transição planetária. Muita coisa nesse livro que parece assim, uma coisa que não é muito simples, mas é extremamente importante. E o que faz com que nós possamos discernir se é importante ou não é, se é verdadeiro ou não é? É simplesmente discernimento. E para que nós possamos educar o nosso discernimento, é preciso que nós realmente estudemos, observemos os fundamentos que mostram onde existe ou não a verdade. Isso é que a gente tem que considerar. Preferem adotar as modas e as novidades de comportamento
denominando uns como fiéis ortodoxos e a eles mesmos como evoluídos. Mas todos um dia desencarnarão e poderão constatar diretamente a realidade que preferiram rejeitar. Então, essa é uma advertência importante, porque nós temos visto realmente no movimento espírita muitas coisas que contestam certas coisas. Eu vejo que há assim, um engajamento nessas questões mais modernas que acham que é mais importante aderir a determinados momentos do que compreender esses momentos do ponto de vista cristão. Então, querendo exemplificar, a questão da identidade de gênero, isso é uma coisa que a gente tem que compreender com muita tranquilidade, com muita tranquilidade. Mas o que a gente vê é que existe um exagero reativo muito grande que descaracteriza o valor dessa luta, porque na realidade não é uns contra os outros. Tem que ser todos compreendendo todos, que é o melhor, todos respeitando todos. Então, às vezes, existe assim nós compreendemos perfeitamente que a história mostra isso claramente. Nós viemos, sem dúvida alguma, de uma onda paternalista, né, que assolou o mundo aí durante muito tempo. Agora nós estamos vivendo a segunda onda, que é reativa a esse paternalismo. Mas nessa reação é preciso haver humanidade, é preciso haver fraternidade, não é achar que tudo tem que ser um embate. É preciso botar o pé na terceira onda, que é a onda da real equanimidade, fraternidade, respeito e todas as coisas positivas que a gente conhece. Então, muitos desses movimentos exageram determinadas reações, até que sejam até agressivas, que acabam contestando aqueles que estão simplesmente querendo ser cristãos, fraternos, compreensivos e amorosos. Né? Somos quase todos endividados ante as leis soberanas da vida, sujeitos aos impositivos da evolução. O Espiritismo repete Jesus e a sua mensagem se encontra íncita em todos os postulados com que os embaixadores do Evangelho compuseram a codificação com a sensatez e equilíbrio de Allan Kardec. Então, eu acho que é muito importante a gente compreender isso. Queria ter a opinião de vocês, porque o Espiritismo não é muito claro isso para nós. O não vir destruir a lei, mas dar continuidade a ela. O Espiritismo é o cristianismo. É o cristianismo, mas o cristianismo que é atualizado com a questão forte e clara do reencarnacionismo, da anterioridade da vida espiritual e da comunicabilidade com os espíritos, todas essas coisas. Mas é o cristianismo em essência. É o evangelho em essência. Como é natural, a evolução é sempre lenta. E passado o período, chamemos revolucionário, da sua apresentação e início de divulgação nos séculos XIX e XX, chega o momento das suas elucidações e máximas
exigindo de todos nós grande seriedade e devotamento nos negócios do Senhor. Então, nós que somos do movimento espírita, nós temos que realmente levar a sério todas essas coisas. Temos que nos compromissar com esses projetos, né? E, aliás, nós estamos aqui para isso. Vivemos estranho momento civilizatório de inegável desenvolvimento intelectual e tecnológico, mas, ao mesmo tempo, chafurda-se no crime e no desdém às questões ético-morais. Eu vou pedir a vocês um segundo, que é para tomar o meu remédio. Está na hora. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, por favor. Pronto. Eu acho que a gente está naquele momento de busca do caminho do meio, né? Existem questões que são discutidas e que são levadas lá aos extremos, né? Eu acho que isso como você estava falando eu acho que isso é a busca do caminho do meio, aquela teoria de que a gente tem que chegar às vezes numa coisa bem complexa para entender aonde a gente pode, o que é o correto ali, né? Eu acho que faz parte, né? Sem dúvida, mas eu acho assim, Simone, que o que nós precisamos, o grande esforço que cada um de nós deve fazer é o de compreender a essência dessas coisas, de ter um compromisso assim bem sério com a verdade. Nós temos que viver realmente a essência dessas coisas que nós acreditamos, estudar, sim. Graças a Deus, todos nós gostamos muito de estudar, mas se a gente não buscar a verdade, a essência de todas essas coisas, se nós nos deixarmos um tanto desavisadamente contaminar pelo tal do hoje em dia, pelo tal do modismo, por uma liberalidade que que não se explica a si mesmo, né? No sentido de que não se faz mais isso, hoje em dia se faz assim e tal, não sei o quê. Então, nós precisamos ser vigilantes nesse sentido. Basta, tão somente, que nós estabeleçamos essa ligação com a espiritualidade amiga, né? Trabalhando, estudando, em suma, sendo realmente cristãos como nós somos. Então, nós não precisamos temer nada. Nós não precisamos brigar com ninguém. Nós não precisamos nós precisamos compreender as pessoas que, que pedem essa compreensão. Porque, às vezes, as pessoas põem numa determinada posição, num movimento qualquer, científico, filosófico, religioso, elas se põem nessa posição, mas percebe-se muita superficialidade nesse engajamento. Outro dia eu conheci uma pessoa que se disse ex-espírita. Eu achei interessante isso. E tentei entender, mas eu não tentei entender assim de uma maneira crítica, não. Eu tentei entender o que tinha acontecido ali para a pessoa dizer que eu já fui espírita. Porque eu nunca tinha visto uma pessoa assim. Quer dizer, eu já vi pessoas falarem assim de uma maneira assim, superficial,
a respeito de determinados temas, então você vê que aquela pessoa ali não entende muito bem o que fala, né? Ela repete determinadas coisas. Mas essa pessoa em questão, alguém que inclusive já foi palestrante, e tudo isso, o que aconteceu ali? Aí o que eu percebi foi o seguinte, foi que essa pessoa ela prefere uma, um movimento religioso mais rico de exterioridades, de não é só isso, né? Além de ser mais rico de exterioridades, segundo o que eu pude entender, mais relacionado com a ideologia política que ele abraçou. Então, aí eu entendi por que essa pessoa se diz ser espírita. Na realidade, ela não chegou a ser espírita, mas se dizia espírita. Mas ela não chegou a compreender essa essencialidade que a gente busca compreender. Então, não há nenhuma dificuldade nisso. E a gente tem que respeitar as pessoas. Porque cada pessoa pensa de um jeito, cada pessoa vive de um jeito. E como aqui ele diz mesmo, mas todos um dia desencarnarão e poderão constatar diretamente a realidade que preferiram rejeitar. Nada, nosso papel tem que ser o de compreender e não é o de criticar ou deixar de ajudar ou rejeitar. Não, é de compreender, acolher. E, sobretudo, acolher. Por favor, a hora que vocês quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. A preocupação com a moralidade é considerada ultrapassada e indigna, por não se ajustar a uma nova ordem que conota como liberdade a devassidão, como progresso a igualdade e a aceitação de tudo, e como fanáticos os que de alguma forma se lhe opõem, que é isso que nós acabamos de falar, né? Então há uma confusão, uma certa confusão, justamente porque as pessoas elas vivem mais daquilo que dessas exterioridades, daquelas aparências e tal, e elas têm mais apreço ao movimento atualizador do comportamento, como se fosse um modismo, como se isso fosse a verdadeira evolução a que esses movimentos devem se adequar. Quando, na verdade, se a gente parar para pensar, tudo aquilo que é dito há 2.000 anos, é essencialmente a mesma. Por quê? Porque expressa a verdade. Quando crianças, estudando lá no Princesa Isabel, que acho que nem existe mais, na aula de catecismo lá, a freira dizia: Deus nunca nasceu. Isso deu um nó na minha cabeça terrível, terrível. Eu passei semanas tentando. Como é que é possível alguém não nascer? Alguém sempre existe. Não, claro que não. Eu nem como adulto eu consigo entender isso, porque isso não é uma ideia intelectualizável. Isso é uma coisa ali que mistura consciência com o, o intuição, né? É muito mais essencialmente espiritual do que o que nós atualmente somos. Então, nós não temos condições de compreender mesmo isso. Mas isso, por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, são conceitos que se Deus sempre existiu, a verdade sempre existiu. Então, o amor sempre existiu. E se a verdade sempre existiu, ela é descoberta aos poucos.
Ela é pesquisada e descoberta aos poucos. Mas ela não tem início num determinado momento. Ela é revelada num determinado momento. Já existia. Essa é uma questão de revelação, não de existência, né? Então, a verdade não muda. O que muda é a compreensão em relação a ela. A verdade não é sujeita a modismos. Esse negócio de dizer que cada um tem a sua verdade, não. A verdade é uma só. As pessoas que têm que compreendê-la na medida das suas possibilidades. Somos todos, inevitavelmente, inspirados por seres equivalentes às nossas aspirações e sonhos. O certo e inevitável é que todos devemos preparar-nos para amar e servir sem medida e sem dimensão. A dor renovadora atinge-nos a todos, mais cedo ou mais tarde, né? Então, isso aqui de ele dizer que o certo e inevitável é que todos devemos preparar-nos para amar e servir sem medida e sem dimensão, quer dizer, é a questão da entrega àquilo em que nós acreditamos, né? Mas indivíduos que se mostram fortes como líderes da desordem, quando atingidos pela fatalidade dos acontecimentos, rebelam-se e não se conformam, tombando na depressão ou na revolta, nas drogas ou no suicídio direto. Então, por quê? Porque a verdade não é aquilo que se quer, é aquilo ao qual se é adepto na medida da compreensão. Então, se a pessoa que chega num determinado ponto que descobre que a verdade não é aquilo que quer, muitas vezes ela se revolta, ela deprime, ela não se conforma, né? Não aceita. E isso aí é porque não havia base de convicção na sua noção existencial. A pessoa acha que ela fazia uma determinada ideia, né, das coisas, muito personalista, e quando vê que as coisas não são como pensava, não aceita. Opta por se revoltar. Não aceita aquilo. E com um suspiro jovial concluiu: façamos a nossa parte. E como o apóstolo Paulo, cumpramos o nosso dever. Vamos trabalhar. Aqui a gente pula para outra parte, que ele diz: seguimos para o hospital e ali encontramos um verdadeiro caos com informações ilegítimas e condutas estranhas. Pacientes chegavam em estado deplorável, precisando do atendimento em UTI, já superlotada, sem aparelhos que lhes facilitassem a respiração. O anjo da morte os arrodeava, alcançando alguns. Então, aqui é aquele momento da pandemia em que nós vimos acontecer todas essas coisas. Então, todas essas coisas são contadas e ocorrem concomitantemente com todas as coisas que nós vemos ali. E agora aqui, Simone, vai passar para outra parte onde eles já estão ali de volta no hospital, na instituição. E então eu proponho que nós paremos por aqui. O que você acha? Perfeito, deixa eu só copiar aqui, porque eu não copiei aqui, só um instantinho. Tá bom, se você acha melhor, tá ótimo. Então a gente para aqui no final do 10. No capítulo... capítulo 16, né? 16, slide 10. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá? Tá ótimo. Então vamos agradecidos por essa oportunidade de estudo hoje. Que possamos, meu Pai, realmente pensar nas nossas mazelas, naquilo que a gente precisa tentar melhorar, porque qualquer reforma íntima só pode acontecer quando a gente tem consciência daquilo em que fraquejamos, que possamos
acreditar nessa espiritualidade que está sempre nos ajudando a levantar, está sempre nos ajudando a melhorar, e que possamos aprender cada dia a nos auto-perdoar, porque é só através do auto-perdão que a gente pode dinamicamente perdoar o nosso próximo. Que sigamos essa semana com muito amor, com muita paz, protegidos sempre por Deus, Jesus e a espiritualidade amiga. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Beijo, gente. Boa Beijo. semana para vocês. Bom mês. Obrigado. Nos vemos em junho. Junho. Beijo, gente. Boa noite. Boa Fiquem com noite. Deus. Obrigada, viu, Celso? Obrigado, Céu. Obrigado, Céu. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau.